e que eu acredito que em 2024 nós precisaremos demais exercer isso. Não apenas falar, mas viver esse tema. Realmente incorporar essa realidade em nós, falar assim, essa é minha vestimenta a partir de hoje. A partir de hoje eu não apenas vou teorizar isso, a partir de hoje eu vou praticar isso. Mas para praticarmos, nós precisamos entender o que é. Então pega a sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 11, versículos número 1. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Vem trazendo uma palavra muito especial. Se você tem a Bíblia física, o smartphone, se não tem Bíblia, olhe nas telas. Se você está em casa, olhe na sua tela. Se tem a Bíblia, pega. Pastor, eu sou cristão, mas então pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. Aí na tela está na versão NVI, mas você pode acompanhar na sua versão. No primeiro momento eu vou ler e depois vou pedir para todos nós lermos juntos. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos lá ler todos juntos, apenas versículo 1. Vamos ler todo mundo junto? Se você estiver em casa, leia também em voz alta. De repente alguém que está do teu lado, está vendo televisão, vai se assustar contigo, mas fala, não, que eu estou aqui prestando atenção no culto, na palavra. Tá certo? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tenham fé. Você pode repetir comigo a temática dessa noite? Tenham fé. Olha para quem está ao teu lado e fala, tenha fé. Para fechar, para ficar ainda melhor, vamos mais uma vez falarmos todos juntos. Tenhamos fé. Tenham fé. Tenham fé. Se fala muito, como senso popular, sobre a necessidade de termos fé. Às vezes a fé, até mesmo pelo senso popular, é entendida como um conjunto de crendices. Algumas pessoas acreditam que a fé é um conjunto de crendices. É o colocar um cordão no pescoço, é o colocar um bracelete no punho, é colocar uma vestimenta diferente, um sapato diferente, uma blusa diferente, ou é simplesmente estar em determinado lugar e dizer, olha, eu creio dessa forma, eu tenho muita fé que isso vai dar certo. Pelo senso popular, alguns acreditam que ter fé está muito no campo de acreditar que algo vai acontecer. Para outros, a fé é um conjunto de atos religiosos. Para alguns, a fé é você seguir cabalmente algumas regras, alguns atos religiosos. Para alguns, o ter fé é colocar um pano no rosto. Outros ainda, andar com vestimentas muito longas. Outros ainda acreditam que o ter fé é simplesmente orar de determinadas formas. Não sei vocês, mas eu já vi pessoas, e não aqui, eu digo assim, ao andar, ao percorrer em alguns lugares, que acreditam que a fé, por ser um conjunto de atos religiosos, se constitui até a maneira como tem que se expressar, como tem que orar ou como tem que falar. Tem pessoas que já repararam que oram até diferente. Quando vão orar, conversam normalmente, oi, como você está? Mas quando vão orar, falam, olha meu Deus, meu Pai, Tu és maravilhoso. Tem pessoas que acreditam que o ter fé é fazer o sinal da cruz em si mesmos, quando passam em alguma igreja específica. Alguns outros acreditam que ter fé é guardar alguns conjuntos de crenças sobre aquilo que pode fazer e aquilo que não pode fazer. Mas o que realmente é fé? O que realmente é fé? Eu pergunto para vocês aqui, o que realmente é fé? Eu pergunto para vocês que estão ouvindo essa mensagem, o que realmente é a fé?
O autor da carta aos Hebreus aponta em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, na versão Almeida atualizada, que é a nova versão Almeida atualizada, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. O interessante é que esse autor, ao pontuar isso, ele traz inúmeros exemplos depois. Eu posso até acreditar que o autor da carta aos Hebreus só escreveu o versículo 1 porque ele estava lembrando do que viria após o versículo 2, os exemplos de pessoas, as atitudes que determinadas pessoas tiveram diante de Deus e dos homens, que marcaram não apenas famílias, mas nações inteiras. Eu acredito logo que o autor quis trazer exemplificações através de pessoas comuns, mas que decidiram romper com aquilo que era comum, decidiram acreditar de todo o coração sobre algo que estava além do sentimento humano, além da compreensão humana. Eu sempre lembro de uma história, ou história, dizem que é história com E, começando com E, e não com H, que diz que um dia um grande homem ele escalava, esqueci agora o termo que se usa, e ele caiu de um precipício, e quando ele conseguiu se segurar na corda, ele começou a orar a Deus, dizendo: olha Deus, me ajuda, me livra, sou teu servo. E ele ouviu naquele sufoco a voz que dizia: larga a corda. E ele questionou, dizendo: como eu posso largar a corda? Morrerei. Se eu estou pedindo para me salvar, se eu largar a corda, morrerei. Ele continuou clamando, dizendo: me ajuda. E mais uma vez aquela voz veio e disse: larga a corda. E ele de novo ponderou, e pela terceira vez, então ele clamou, e aquela voz mais uma vez disse: larga a corda. No final, a teimosia e a desobediência venceram, e aquele homem não largou a corda. Passado toda aquela noite, os bombeiros encontraram aquele escalador, e para surpresa deles, aquele homem estava morto, e o que trouxe como mensagem que na verdade ele estava a menos de 1 metro do chão. Algumas pessoas acreditam que ter fé é apenas a expressão, a verbalização de uma crença, mas fé sem ação de nada serve. Se nós pontuamos que cremos em Deus, precisamos acreditar de fato que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, eu quero pontuar aqui 3 verdades que nos farão entender, não como uma teorização do que é a fé, mas na prática, como se expressa a fé, como se enxerga a fé. Primeiro ponto: o que então é fé? Vira para quem está ao teu lado e fala: é crer. Fala com mais convicção: é crer. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. O dicionário diz que crer é tomar por verdadeiro algo, é acreditar em algo. O mesmo dicionário aponta então que acreditar tem o significado de aceitar, estar ou ficar convencido pela veracidade de algo. Logo, crer é acreditar, mas crer no quê? Em quem?
crer no que e em quem? Olhando o próprio texto, entendo uma coisa que maravilhosa: fé é crer, mas crer no que? Crer em quem? Eu não vou falar no que, mas eu vou apontar para quem. Então, como 1.1, eu creio que ter fé é crer, mas crer em Deus. Veja o que o autor diz no versículo 6: crer que Ele existe. Crer que Ele existe. Crer que Ele existe. Deus existe. Em um tempo em que muitos estão perdendo a fé, estão achando que estão sozinhos neste mundo, a verdadeira expressão do que é ter fé é acreditar, é crer que Deus existe. Meu irmão, minha irmã, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Nosso Deus não é um ídolo, não é uma estátua, como diz o salmista em Salmo 115, que tem olhos e não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mãos, mas não toca, que tem coração às vezes, mas não bate. Não! Nosso Deus existe. E se Ele existe, Ele está no centro de toda a história. Um dia, Isaías estava triste porque perdeu o seu irmão, o seu primo. Mas no momento de maior crise do profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Nos piores momentos de nossas vidas, nós podemos crer que o nosso Deus continua no trono, no controle de todas as coisas. Deus existe. Deus existe. Podemos ter perdido situações ou pessoas, mas Deus está no trono. Ele continua regendo toda a história. Deus existe. Nós podemos estar passando as perdas de negócios, as quebradeiras dos negócios, ou as perdas dos relacionamentos, mas Deus está no trono. Ele continua no controle de todas as coisas. Deus existe. Podemos estar hoje com os nossos filhos e amanhã não estarmos, como no caso de Jó. Podemos estar com os nossos bens hoje e amanhã não estarmos, como no caso de Jó. Podemos hoje ser bajulados por pessoas e amanhã não sermos mais, como no caso de Jó. Mas no final iremos nos render e acreditando que nosso Deus continua no trono. Ele continua no controle de tudo, porque Ele existe. Nosso Deus existe. E se Ele existe, Ele tem olhos e Ele está te vendo. Não existe ninguém que passa desapercebido da vista do Senhor. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ele viu Moisés quando foi jogado em um cesto naquele rio cheio de crocodilo. Deus estava vendo Moisés naquela situação. Deus estava vendo José quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele foi vendido como uma mercadoria. Ele estava vendo José. Ele estava vendo José quando ele foi indevidamente acusado. Ele estava vendo José. Ele estava vendo José quando José foi esquecido naquela cadeia. Ele estava vendo José. Na hora certa, ele mostrou para José que ele estava no trono, que ele estava no controle e que ele existia. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo Abraão. Eu não sei vocês, mas nosso Deus não dá tiro no escuro como nós fazemos às vezes. Nosso Deus escreve por linhas certas. Alguns homens dizem, nós escrevemos por linhas tortas, é porque nós não estamos andando com Deus. Porque se estivéssemos andando com Deus, nós não escreveríamos por linhas tortas, porque o nosso Deus escreve por linhas certas. Quem entendeu isso daqui, meus irmãos?
Às vezes nós tentamos justificar os nossos erros. Às vezes nós queremos colocar Deus naquilo que é padrão de nossa perfeição, mas nosso Deus está muito acima disso. Nosso Deus continua no trono, Ele está no controle, Deus existe. Deus continua escrevendo as coisas da forma certa, no momento certo, da forma certa, na hora certa e no momento certo. Deus continua no controle. Deus estava vendo Daniel naquele palácio com Nabucodonosor, ele estava vendo Daniel naquele sufoco. Deus estava vendo Ezequiel à beira do rio Quebar, ele estava vendo Ezequiel naquele sufoco. Deus estava vendo Jeremias lá em Jerusalém, Deus estava vendo Jeremias naquele sufoco. Deus estava vendo o povo dele passando dificuldades. Deus estava vendo cada pessoa naquele tempo, assim como continua nos vendo nos dias atuais. Deus está nos vendo, Ele tem olhos e vê. Deus existe. Mas sabe qual é interessante? Deus tem ouvidos e Ele ouve. Quando faltaram lágrimas para o povo de Israel, no capítulo 2 de Êxodo, Deus se apresenta para Moisés e diz: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O texto bíblico no hebraico não é choro do povo. Parece que em alguns momentos, como aquele povo, as lágrimas já nos faltam. Mas sabiam que Deus está ouvindo o nosso sofrimento. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus ouve teu sofrimento. Deus ouve. Deus sabe que você está vivendo. Deus sabe que você está vivendo. Deus sabe o que você está vivendo. Ele tem ouvidos e ouve. É interessante que para um bom pai, às vezes os filhos não falam o que de fato está acontecendo, mas o pai só quando olha, o pai sabe exatamente o que está acontecendo. Não precisam palavras ser ditas, basta um olhar. Parece que Deus tem o ouvido no coração. Ele sabe exatamente o que cada um está falando. Bem disse o salmista, quando disse: o Senhor sabe de todos os meus pensamentos. Deus existe. Mas isso nos leva a entender uma segunda verdade. Se a fé é acreditar, e acreditar em Deus, crer e crer em Deus, em segunda verdade, nesse texto, eu entendo que a fé então se revela através da obediência. Fala comigo, a fé se revela através da obediência. Então fala assim comigo: eu preciso obedecer mais. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Deixa eu explicar algo aqui. Deus deu ao povo o que o povo queria um rei, e por isso rejeitou a liderança de Samuel. Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, eles não estão te rejeitando como líder, eles estão me rejeitando como Deus. E Deus disse: eu vou dar para o povo aquilo que o povo quer. Tem alguns homens na crendice popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Não, o coração do homem é enganoso, e por vezes não poucas os homens estão andando por aquilo que estão vendo. Mas acredite, andar por fé não é andar... obrigado, Espírito Santo, obrigado. Andar por fé não é andar pelo que vê, mas é andar pelo que crer. Andar pela obediência. Se fé está ali correlacionada à obediência, logo andar por fé é andar em obediência. Saul foi ungido rei de Israel. Saul recebeu a bênção do Deus de Israel, mas no capítulo 15 ele entendeu que sabia mais do que Deus. Deus disse: vá e consuma, destrua todo o povo, todo o gado e toda a terra
que não recolhe nada. E Saul, quando viu tudo aquilo, entendeu que ele poderia usar melhor aquilo que Deus estava rejeitando. Obrigado, Espírito Santo. Não sei porquê, mas queimou isso no meu coração. Não tente dar valor àquilo que Deus já rejeitou. Nunca dê valor ao que Deus já rejeitou. Parece que Saul quis dar valor ao que Deus rejeitou. E Deus vai lá em Samuel e fala assim: Samuel, vai lá e fala com Saul. É interessante que quem não anda na obediência com Deus tem que viver à base de recados, porque não tem intimidade com Deus. Eu tenho a certeza que se Saul tivesse em obediência com Deus, o Espírito Santo ia bradar na hora do coração dele. Mas quem vira as costas para Deus, Deus tem que mandar o emissário e falar: você virou as costas para mim, mas eu estou mandando o emissário para você. Quem tem intimidade com o Pai não precisa de outras pessoas, porque quem tem intimidade com o Pai entra no quarto do Pai, tem livre acesso. Saul tentou pontuar para Samuel que ele tinha uma visão melhor sobre aquele campo, que ele tinha uma melhor interpretação sobre poupar Agag, que ele entendia melhor sobre o poupar os príncipes, que ele entendia melhor poupando as vacas e os bois, as ovelhas. E Deus olha para aquilo ali e fala: você cometeu um erro terrível, porque eu não quero o gado para sacrifício. Entenda, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Tem pessoas que erram, e às vezes chegam com oferta dizendo: eu vou comprar Deus com minha oferta. Lembre-se sempre, antes da oferta vem o ofertante. Antes do presente para Deus vem a vida daquele que está presenteando. Nós podemos nos iludir com os presentes dos homens, mas Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Deus sabe de tudo. Deus não se ilude com as ilusões dos homens. Deus continua escrevendo certo por linhas certas. E Saul demonstrou naquele momento que Saul estava disposto a receber a coroa de rei, disposto a receber o palácio do rei, disposto a receber o recurso que o rei recebia, mas Saul não estava disposto a obedecer o rei dos reis. Saul foi levantado rei pelo Senhor, mas julgou que a sua percepção era melhor que a de Deus. A obediência também é a expressão real da nossa dependência. Pode reparar, pessoas que resistem a direções são pessoas, na maioria das vezes, desobedientes. Elas podem até dizer: eu sou crítico, eu estou enxergando melhor. Eu aprendi com um mentor espiritual: quando você dá uma direção, e eu não estou falando para ninguém, só estou falando, usa isso na sua casa, usa isso nos seus negócios. Quando você dá uma direção, e pessoas pensam assim: eu sei melhor, eu entendo melhor, eu faria melhor. Acredite, o que está motivando essas pessoas não é um espírito crítico, mas é um espírito de rebelião. Porque no final, o obediente é livre de tudo. Porque o obediente, ele está submisso a uma direção que foi dada. E se der errado, eu apenas cumpri aquilo que estava sendo direcionado. Filhos, obedeçam a direção dos seus pais. Se essa direção não afronta a direção de Deus, obedeça a direção dos pais. E se afronta, converse com seus pais, mas não sejam resistentes na sua casa, não sejam desobedientes. Lembre-se, quem não consegue obedecer os homens que estão enxergando, não consegue obedecer a Deus que não estão enxergando. Seja obediente.
Mais uma vez, o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha que coisa maravilhosa. Para Saul ele disse: ei, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E logo após, o autor aos Hebreus, lembrando de Abraão, disse: por que Abraão foi o pai da fé? Porque quando ele ouviu Deus, ele obedeceu. Com os meus 38 anos de idade, eu tenho aprendido a conter o meu impulso. Ainda não está fácil, porque tem muita coisa que ainda sou muito impulsivo. Mas eu aprendi uma coisa maravilhosa: eu não gosto de apanhar, meus irmãos. Quem gosta de apanhar aqui? Apanhar dói, machuca quem está do nosso lado. Acredite, só se levante para tomar uma decisão se você estiver certo de que Deus está te direcionando. Não tente dar uma ajudinha para Deus, porque a sua ajudinha pode trazer consequências terríveis. Abraão não estava enxergando o caminho, porque Deus disse: levanta da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não sabia qual era o caminho, mas Deus já estava enxergando até Canaã. Quem entendeu isso aqui? Ande na obediência. Ande na obediência. Mas está demorando muito. Ande na obediência. Só levante a sua tenda para ir para algum lugar depois que a nuvem se mover. Enquanto a nuvem estiver parada, fique parado. Mas quando a nuvem se levantar, se levante e vai. É melhor obedecer do que sacrificar. Abraão simplesmente creu, e isso expressou através da obediência. Fé se vê no crer, e crê em Deus, mas fé também se enxerga na obediência. Não adianta você falar que crê em Deus, mas não está disposto a obedecê-lo. Acredite, às vezes Deus vai nos pedir os nossos Isaques. Eu vou usar aqui um erro no português, mas vou aplicar certo. Deus às vezes vai nos pedir, está certo no português, Deus às vezes vai nos pedir o nosso único Isaque. Porque se você tiver dois, você vai falar, vai um, vai ficar outro. Mas Deus às vezes vai te pedir se usa muito, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Às vezes Deus vai te pedir um pouquinho da sua farinha. É o caso daquela mulher que o profeta foi lá na casa e falou: estou com fome. Ela falou: só tem um cadinho de farinha aqui que vai fazer para o meu filho, a gente ia comer e depois ia morrer. O profeta falou: faz para mim. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Tem pessoas que acham que farinha pouca, o meu pirão primeiro. Às vezes, por causa disso, estão sendo impedidos de ganhar algo maior. Mas se lembre, não dá farinha para qualquer um não, tem que ser profeta. Tem que ter unção. Um dia fizemos um serviço para um pastor, e ele falou: Diegão, quanto esse serviço aqui no meu portão? Até rimou então, essa história do pastorzão. Meu Deus, virei até cara que rima agora. E no meu coração queimou na hora. E a gente estava numa pindaíba de final de ano como esse. E eu já contei aqui, o pastor veio pregar, e antes de pregar eu contei essa história. A gente recomeçando a empresa, mas meu coração queimou. E eu falei com meu irmão Léo, que estava no carro então, e eu falei: olha, não vamos cobrar esse pastorzão. E ele: tá bom, tá tranquilo. É mais ou menos assim, o que não vai resolver o meu problema pode resolver o problema dos outros.
Eu não sei vocês, mas já peguei dinheiro de fim de ano, esse negócio de aniversário, festa de empresa. Diegão, toma aqui. Eu falei, isso não vai me resolver. Mas cheguei num lugar, resolvi a vida de uma tia. Sabe o que eu fiz? Tirei o dízimo, porque o dízimo não é meu, é do Senhor. E entreguei o restante para minha tia. O que não era solução para mim, era a resposta de Deus para ela. Mas só vive isso quem não está focado na farinha pouca dele ou dela. Meu Deus, não sei por que queimou isso. Ela está queimando essa palavra no meu coração. Até me perdi. Do pastor. E aí eu virei para o pastor e falei, pastorzão, ele fala, Diegão, resolvemos que não vamos te cobrar. Ele falou, para com isso, cara, me cobra, eu sei que vocês estão aí ralando. Não vamos cobrar. Mas cobra, não vamos cobrar. Está falando sério, Diegão? Estamos falando sério. E aí ele mandou uma mensagem dizendo assim, Diegão, o que você fez pela minha vida, eu oro a Deus para que te retribua 100 vezes mais. Vocês acreditam que depois daquela palavra do homem de Deus, as portas começaram a abrir? Tem pessoas que resistem muito, mas eu sou um catalisador das bênçãos de Deus, meu irmão. Para amaldiçoar já tem um capeta miserável, sem teto. Quando fala assim é bênção. Bênção? Tem gente que pega o telefone e fala, já vai vir desgraça. Eu não, vai vir uma porta agora. Eu não sei você, mas como empreendedor, eu estou falando, Senhor, abre a melhor porta. Como pai, eu estou falando, Senhor, me dá a melhor condição para marcar os meus filhos. Como pastor, estou falando, Deus, nos dê a melhor condição de marcar toda aquela localidade com aquela igrejinha que dizem, inferiorizando essa casa, quer chamar de igrejinha, então a gente vai passar a falar, nossa igrejinha, mas vai lá e vê, aleluia. Porque eu sei que basta uma palavra do Senhor e as coisas podem mudar, e elas vão mudar. Aquele homem liberou aquela palavra, e eu simplesmente acreditei. Põe fé, meu irmão, naquilo que é liberado sobre a sua vida. O profeta olhou para aquela mulher e disse, em vez de fazer para vocês, faça para mim. E a Bíblia diz que depois daquela refeição, o profeta orou, e houve, em resumo, houve uma grande multiplicação. Você só vai viver o extraordinário de Deus quando você começar a olhar para o celeiro dos céus e deixar de olhar para os seus celeiros. 3 e último. Se fé se enxerga no crer e crê em Deus, se entende como obediência. Em terceiro ponto, terceira verdade, fé também se compreende através da confiança. Fala assim comigo, fé também é confiar. Vira para o teu irmão, ainda mais se ele tiver com sono, e fala, fé também é confiar. Confie, meu irmão, confie, minha irmã. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Confiar é a grande expressão que não apenas acreditamos, mas que acreditamos que o melhor sempre será feito. Tem pessoas que dizem assim, eu acredito, mas acredita no que, meu irmão? Eu acredito que o melhor sempre será feito. Eu confio que quando Deus mandar eu largar a corda, é porque Ele está provendo o melhor para a minha vida. Entrega para Deus, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus.
Confie em Deus, meu irmão, minha irmã. Se Deus está falando, faça aliança, faça. Se Deus está dizendo, não faça, não faça. Um dia conta-se a história que uma moça estava orando para que Deus pudesse dar um varão, um homem abençoado. Um homem abençoado não é um homem com uma boa pegada. Um homem abençoado é um homem que tem joelhos no chão e coração no céu. Para as solteiras do plantão e para os rapazes, não aceite nada menos do que uma mulher que ame mais a Deus do que a você. Porque no casamento existem momentos que só permanecemos casados porque um ama mais a Deus do que o outro. Porque se um amar mais um ao outro, a coisa desanda, filho. A coisa desanda feio. Conta-se essa história que a moça estava querendo casar e fala, Deus me dá um esposo, Deus me dá um esposo, Deus me dá um esposo. E a mãe era uma mãe de oração que dizia, Senhor, abençoa minha filha. Mas o capeta, ele é terrível, ele é um atravessador, ele gosta de estragar o nosso... O que eu posso usar aqui hoje, que eu estou com vontade de comer? Deus, ele gosta de estragar o nosso açaí. O diabo gosta de estragar o nosso açaí. Ele gosta de estragar a nossa feijoada. Ele gosta de estragar o nosso mocotó. Me deu até vontade de comer um mocotó mesmo. O nosso mocotó, nossa dobradinha, nossa costela com agrião. Meu Deus, coisa boa. Os mais novos vão falar, ele gosta de estragar o meu McLanche feliz. Então o inimigo, ele entrou no meio da situação e ele colocou um rapaz maravilhoso para aquela moça, um rapaz encantador, bonito de aparência, e aquela moça ficou muito feliz, porque ter sentimento por outra pessoa é normal. Deus não nos fez aleijados. Deus nos fez para termos sentimentos por outros, para nos sentirmos atraídos também por outros. Mas nem toda atração é de Deus. Estão entendendo isso? Nem tudo que a gente estou atraído é de Deus. Que nada, meu irmão. Tem que entender se é de Deus ou não. E como se entende? Essa moça não teve discernimento e se deixou levar por aquele rapaz. E ele foi conversando e conseguiu o telefone. Vou aqui exemplificar. Conseguiu o telefone. Pelo telefone conseguiu um encontro. Depois de um encontro conseguiu um beijinho. E depois desse beijinho conseguiu namorar essa moça. E um dia ele foi naquele lugar, na casa daquela moça. E a mãe recebeu aquele rapaz. E quando olhou para aquele rapaz, ficou meio com o coração fechado. Eu não sei vocês, mas o coração de mãe é terrível. Meu Pai do céu. Já disse, parece que a mãe fica do lado do trono de Deus. Quando mãe bate o olho e fala, tem mãe que é chata, não, eu sou pai chato também. E não tem problema nenhum dos meus filhos no futuro falar, você é chato. Sou zeloso. Chama de chato não. Zeloso. E a mãe bateu, quando o rapaz foi embora, a filha toda feliz disse, viu meu namorado? Mas o olho da mãe é o olho especial. Quem já viu Thundercats sabe o que eu estou dizendo. É o olho da espada justiceira. Vê além do alcance, meu irmão. A moça estava vendo a aparência e a mãe estava vendo a espiritualidade, estava vendo o coração. E quando a moça deixou a mãe falar, a mãe falou assim, ele não é para você. A moça se revoltou, brigou com a mãe, quis seguir o seu caminho, esperneou, e a mãe de oração continuou orando, e a moça cada vez mais iludida, cada vez mais cega, e a mãe orando,
E aquela moça se deixando levar, e a mãe orando, e aquele rapaz fazendo tudo o que queria fazer com aquela moça, de coisas ruins, e a mãe orando. E um dia aquela moça teve uma experiência com Deus. Quem já viu o filme Advogado do Diabo aqui? Os olhos daquela moça se abriram, foram abertos. E aquela moça pela primeira vez não viu o anjo que estava à frente, o anjo de luz, mas ela viu naquele rapaz o anjo das trevas. E ela pela primeira vez conseguiu enxergar quem aquele rapaz era. Ela já estava destruída. Conta essa história que ela rompeu, e a história com ele fala sobre a importância da oração, mas me permita que aplicar na importância da confiança. Quantas vezes Deus fala com a gente, isso não é anjo, isso é capeta. Quantas vezes Deus diz, não compra, e a gente vai lá e compra. Quantas vezes Deus diz, não fala, e a gente vai lá e fala. Quantas vezes Deus diz, não vai, e nós vamos lá e vamos. E no final nós sofremos, nós choramos. Confiar é largar a corda, mas quando Deus falar para largar a corda. Enquanto Deus não falar, segura, mas se Deus falar, larga. Termino essa palavra com o grande profeta Isaías. Deus não é um homem. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Confia nessa última palavra da quarta-feira, confia. O ano de 2023 está terminando, 24 está começando, muda a sua percepção, confia. Não se apresse em tomar nenhuma decisão, confia. Enquanto Deus não falar contigo, não faça. É melhor tomar a pecha de alguém que demora a tomar decisão, do que receber a pecha de alguém que se precipita em suas ações. Quando te perguntarem assim, por que você está demorando a decidir? Fala assim, é porque eu estou orando. Quem é espiritual vai falar isso que você tem que fazer, mas quem é carnal fala, orando! Aí você já vai ter uma direção, estou orando. Mas está orando muito! Bate aqui, faça igual meus filhos, bate e soca. Por quê? Um beijo do gordo, estou indo embora. A sua atitude já me mostrou que não é para andar contigo. Aleluia. O Espírito Santo me impulsiona a falar isso mais uma vez. Não tente colocar valor naquilo que Deus já rejeitou. Saul quis tentar colocar valor. Lá na frente, a descendente de Agag reaparece. E o nome dele era Amã. Conhece essa história do livro de Esther? Esse homem quis dizimar os judeus, porque lá atrás Saul quis dar valor ao que Deus rejeitou. O caminho do Senhor é perfeito. 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 Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Confie no Senhor. Só tem uma forma de vivermos 2024 de forma vitoriosa, confiando em Deus. Tenhamos fé. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Igreja, tenha fé. Tenham fé, meus irmãos. Fé não é a teorização de algo, mas é a prática daquilo que Deus está falando no nosso coração. Então
fé é isso? É crer e crer em Deus? É obedecer? É confiar? Sim, fé também se vê dessa forma. Por isso que eu concluo desta maneira. O autor só escreveu o que escreveu no capítulo 11, versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, que se esperam, e é a convicção das coisas que não vemos, porque ele olhou a vida de Abraão e entendeu o que é fé através dos exemplos de Abraão. Ele viu a vida de Moisés e viu o que é ter fé através da vida de Moisés, Jefté, Ruth, Esther, Sansão, Samuel, Daniel. Posso olhar para vocês aqui, Alice, Célia, Lília, irmã Maria, irmão Jaime. Posso apontar cada nome aqui e dizer: as suas atitudes estão ensinando para alguém o que é ter fé. O que é ter fé? Você pode ficar sobre os teus pés, nessa que é a oração última.